perdendo o medo dos efeitos. A correta mensagem da verdade colocada em nossa consciência, pensada, ponderada e meditada, vivida e praticada, desenvolve um estado espiritual de consciência. Podemos ver como essa prática se torna consciência realizada se tomarmos a premissa básica de que não há poder na forma ou efeito, e trabalharmos com isso. Esse princípio pode ser testado colocando-se dinheiro na nossa frente e observando, para ver se há algum poder nele. Imediatamente, observamos que ele permanece onde o colocamos, e lá ficará para todo sempre e sempre, simplesmente morto. Não tem poder, não pode sair e comprar nem mesmo uma xícara de café, não pode atrair interesse, não pode se multiplicar, não pode vir para mim e não pode ir para você. No minuto em que isso for percebido, podemos relaxar e desistir de lutar por isso. Vale a pena lutar por algo tão morto quanto este pedaço de metal ou papel diante de nós? O poder não está no dinheiro. O poder está no suprimento. O Espírito invisível de Deus, a inteligência ou amor que está dentro de nós. Esse Espírito de Deus atrai a forma de suprimento para nós. Isso nos manterá, e o Espírito de Deus dentro de nós fará uso dele de maneira inteligente e amorosa. Agora, podemos usar o dinheiro como ferramenta ou instrumento, porque a inteligência que trouxe até nós é a inteligência que sabe o que fazer com ele, e pode gastá-lo ou investi-lo. Não é pelo dinheiro que vale a pena lutar, é a sabedoria espiritual que o traz até nós que vale a pena ser conquistada. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda e maior clareza nesses assuntos que o Joel Goldsmith traz neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a sabedoria. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a sabedoria? Ô Gilson, esse é exatamente o alerta que nós temos dado aqui para vocês, dentro desses encontros. Aqui também no canal, nós temos encontros online, onde trabalhamos isso com você. Temos esses encontros aqui no canal, que são esses vídeos. Temos encontros presenciais. E esse é um alerta que temos dado a você. O perigo dessa ideia de no futuro alcançar, no futuro realizar. A sua pergunta é sobre a conquista da sabedoria. Então, em nossa particular visão de mundo, é uma particular visão do pensamento presente em cada um de nós. A ideia de que algo pode ser alcançado, encontrado ou conquistado no futuro. Aqui o caso é a sabedoria, mas podia ser qualquer um outro objetivo no futuro. Repare, no futuro você pode falar um novo idioma. Você pode se organizar, começar a estudar gramática da língua, conversação e aprender o idioma. Isso é algo que você aprende. Isso requer tempo para se aprender. No entanto, no que diz respeito à verdade da vida,
que é algo que está fora da forma como o pensamento se processa, como ele acontece. O pensamento acontece e se processa de uma forma no tempo. O pensamento é um elemento em nós que vem do passado. As experiências pelas quais você passou deu formação a essa memória que você tem, que é esse pensamento que você traz. Então, o pensamento é o resultado do tempo. O pensamento se adquire no tempo. E o conhecimento se adquire no tempo. A experiência se adquire no tempo. Mas a verdade da vida, como a ciência da sabedoria, por exemplo, não é algo no tempo. Você não adquire sabedoria. A verdade da sabedoria se revela. E o que é essa revelação da sabedoria? É a ciência da verdade presente nesse instante. Exatamente quando o pensamento não está. Portanto, não é algo que se alcança. Você não pode aprender sabedoria como aprende um idioma. Você não pode adquirir conhecimento e experiência como se faz quando se adquire uma técnica. Para adquirir uma técnica, você precisa de tempo. Você precisa de pensamento, conhecimento, experiência. A sabedoria é a visão da vida, como ela é, nesse instante. E o pensamento não alcança isso. Nós já não estamos vivendo em sabedoria porque estamos exatamente presos a esse modelo, que é o modelo do pensamento, que se situa no tempo. O pensamento é o elemento necessário que surge no tempo. Nesse tempo cronológico, nesse tempo onde se adquire experiências. Mas um outro aspecto interessante do pensamento é que o pensamento também ele cria um particular tempo. É aqui que está o alerta. Ele cria um tempo dentro de cada um de nós para encontrarmos o amor, para encontrarmos a paz, para encontrarmos Deus, para encontrarmos a verdade, para encontrarmos a sabedoria. Nenhum desses elementos aqui colocado em palavras é algo que a palavra descreve. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nenhum desses elementos está no tempo. A palavra amor não é amor. A palavra não descreve a verdade do amor. A palavra Deus, a verdade sobre Deus, é algo que o pensamento não alcança. Assim, a palavra também não descreve. Assim é a paz, assim é a liberdade, assim é a felicidade. Nós desconhecemos tudo isso. E, no entanto, o pensamento projeta alcançar isso um dia. É o pensamento que se projeta com uma imagem do que isso representa. Quando ele se projeta, ele cria o tempo. Esse é o tempo construído pelo pensamento, estabelecido em nós por crenças, por imagens que o pensamento estabelece. E nós acreditamos nisso. E ficamos nesse tempo para realizar isso. No que diz respeito a esta realidade da vida, que é a visão da vida,
onde há uma totalidade nela, inalcançável pelo pensamento, você não pode realizar isso pelo esforço, por um trabalho para o futuro, porque não há futuro. Não existe o tal futuro do pensamento. Esse tal futuro da mente não é real. Não há futuro psicológico. Nós temos o futuro cronológico, mas não o futuro psicológico. Então, não se pode alcançar a sabedoria. Nós podemos, pelo autoconhecimento, descartar a ilusão do pensamento, que nos situa nesse padrão de tempo psicológico, criando esse futuro que não existe. Nesse modelo de pensamento que é só um padrão de imaginação presente em nós. Nessa mente que nós temos, que é uma mente que já está programada, condicionada a se situar assim, nessa particular vida do eu. Ao descartar isso, nós temos a presença da sabedoria. Nós não podemos lhe dizer como alcançar a sabedoria, como conquistar a sabedoria, mas podemos investigar aqui, com você, como descartar a ignorância, a ilusão, que é esse padrão de mente do eu, de mente egóica. E nós descartamos isso pelo autoconhecimento. Descartamos isso nesta aproximação da verdade, da vida, livre desta mente condicionada. Dessa forma de pensamento que está dando origem ao tempo. Esse tempo é o passado, o presente e o futuro, para realizar alguma coisa. Eu volto a dizer, podemos realizar no tempo toda forma de conhecimento e experiência. Mas aquilo que está além do conhecimento e da experiência não está no tempo. Isso não se realiza com o modelo do pensamento. É exatamente quando o pensamento cessa, quando temos o fim para o pensamento psicológico, que temos o despertar dessa sabedoria. Uma mente livre do pensamento psicológico, do condicionamento psicológico, é a presença de uma mente silenciosa. Nesse espaço onde há silêncio, quietude, algo novo se revela, algo que já está presente, que é a presença da verdade, que é a presença de Deus. Você, em sua natureza verdadeira, nesse espaço novo, é sabedoria. Não é algo que se alcança progressivamente. Não é algo que nos especializamos para alcançar. É algo que se revela quando a ilusão termina. Quando esta ego-identidade é desfeita. Portanto, esse é o encontro com a sabedoria. Esse é o encontro com a verdade. Não há alguém tendo esse encontro. Esse encontro é a verdade se revelando. Nesse silêncio que está presente nesta nova consciência, nesta divina consciência, nesta consciência de Deus. Podemos nesta vida assumir isso. Para isso estamos aqui.
A razão de ser de sua existência consiste na compreensão de que você, como uma entidade separada da vida, do outro e de Deus, não é real. Essa é a visão da realidade. Essa é a razão de ser. Essa é a realidade de Deus, algo que está além do pensamento. Além de tudo aquilo que o pensamento possa descrever, denominar ou alcançar. Assim, o contato com a vida, sem a ilusão desta mente egóica, sem essa ignorância, é a presença da sabedoria. Você não alcança a sabedoria, você constata a presença dessa realidade, desta realidade divina, aqui e agora. Ok? O dinheiro é um instrumento ou forma de oferta. É a expressão externa da oferta, mas não é o suprimento. Sempre que pensarmos em precisar de dinheiro, comida, roupas ou moradia, devemos nos lembrar: isso não é suprimento. Essa é a forma de suprimento. Mas o suprimento em si é infinito e onipresente, porque Deus é suprimento. Deus é infinito. Deus é onipresente. E onde quer que eu esteja, Deus está. Portanto, tenho provisão infinita. Repetir ou ler isso não fará com que aconteça. Só se tornará consciência realizada se refletirmos sobre isso, pensarmos sobre isso, se a cada dia continuarmos a nos lembrar que temos suprimento, e se, a cada dia, a ideia de que dinheiro é poder se tornar cada vez mais morta para nós. Não precisamos nem orar por suprimento. Todo o reino de Deus está estabelecido em nós, e mesmo Deus não pode retê-lo ou tirá-lo de nós, porque o infinito é a medida de nosso suprimento. Gradualmente, nossa consciência muda de uma forma que confia no dinheiro para uma que tem uma compreensão da onipresença do suprimento. E assim, desenvolvemos a consciência espiritual do suprimento. Pode levar uma semana, um mês ou um ano, antes que isso seja completamente alcançado. Não demorará muito, entretanto, para começar. Em pouco tempo, descobriremos que estamos perdendo nosso medo da escassez. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o medo. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o medo e sobre como podemos superar o medo? Ô Gilson, não só o medo da escassez, toda forma de medo presente em você é o medo. Nós estamos dando nomes e vendo formas específicas de medo. O medo do escuro, o medo da morte, o medo do passado, o medo do presente, o medo da escassez. No entanto, nós estamos diante do medo. O que é o medo? Por que o medo está presente? É muito básico o que estamos colocando aqui para você. Enquanto houver esse sentido de separação entre você e a vida, entre você e Deus, a mente egóica, ela carrega esse movimento de medo. É algo presente no ego, é algo presente nesta pessoa, nesse mim, nesse sentido de alguém. A insegurança, a busca por segurança e o medo de perder a segurança. Então, há uma procura por segurança, há uma insegurança e há o medo de perder.
há segurança. No pensamento, nós temos a crença de que estamos seguros, mas no pensamento também temos a crença de que não há segurança. O elemento em nós presente que sustenta o medo é a presença do pensamento. Observe que toda forma de medo, essas variadas formas de medo presente em nós, é sempre ligado a alguma coisa. Alguma coisa que podemos perder ou a alguma coisa que talvez não consigamos ganhar. Talvez eu não consiga ganhar, então há medo. Talvez eu tenha que perder, então há medo. Mas qual é a verdade desse eu que ganha e que é feliz quando ganha? Desse eu que, ao perder, se sente infeliz e por isso teme perder? É a presença de uma imagem dentro de cada um de nós, que acreditamos ser aquilo que nós somos, que é essa pessoa. A pessoa que eu sou é uma imagem, um conglomerado de crenças, opiniões, julgamentos, ideias, pensamentos. Pensamentos sobre ganhar, pensamentos sobre perder. Assim, é a presença desta autoimagem, é a presença desse eu, é a presença desse mim. Nesse sentido de separação da vida, de como a vida está agora aqui acontecendo, que estabelece o medo, a raiz do medo. É parte dessa árvore do medo. A noção que temos de tempo, tempo para ganhar ou para não ganhar, tempo para perder. A dúvida se haverá uma coisa ou outra, se ocorrerá isso ou aquilo para esse mim. Então, o medo em nós é a presença do pensamento. E o pensamento estabelece em nós o tempo para as coisas acontecerem. Aquilo que desejo para prazer, eu carrego também o medo de não ganhar. Assim nós temos, como parte desta árvore do medo, também o desejo. Examine isso com calma e você irá ver. Não há qualquer separação entre desejo e medo, entre prazer e dor. Não há qualquer separação entre passado e futuro. É o pensamento que estabelece a ideia de separação. Ele estabelece a ideia de divisão. Ele coloca essa noção de tempo para esse mim. Então está presente o medo. Quando você toma ciência da realidade, de que não existe o tempo, porque não existe esse pensamento, essa qualidade de pensamento que cria essa autoimagem, você está livre dessa autoimagem e livre do tempo. Assim, há algo presente. Isso é o fim do medo. De todas as formas de medo. Uma vez livre do medo, você está livre de todos os medos, de todos os temores, de todas as formas diversas de expressão desse medo, que é esse ego, esse eu em expressão. É o que estamos vendo aqui com você, tomando ciência
aqui com você. É a realização de Deus, é a realização da verdade. A ciência de que a única verdade presente é a verdade do amor. Se o amor está presente, o real amor é esse estado livre de separação entre você e a vida, entre você e Deus. Aqui não há mais medo. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e faz sentido esses assuntos, eu quero deixar aqui um convite, que é participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia. E nesses encontros a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do Mestre. E entrando nessa carona, dessa presença, nesse campo de energia de presença do Mestre, a gente acaba de forma natural e espontânea aquietando nossa mente, entrando naturalmente no estado meditativo, podendo ter uma visão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.